Olá pessoal, graça e paz, Deus abençoe a todos. Pastor João Flávio Martinez em mais um vídeo aqui para o nosso canal YouTube, Facebook, também Twitter, que são as nossas mídias sociais. Quero fazer um pedido de desculpas porque naquela gravação que eu fiz do vídeo, do alerta sobre Rodrigo Silva, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu falei que todos que me pedem, me solicitam, eu envio PDF apologéticos, matérias apologéticas todos os dias, que é uma rotina minha. Eu atualizo o site do CACP e disparo o vídeo e também o PDF apologético. Mas o que aconteceu? Em alguns dias eu tive mais de 300 pessoas pedindo para receber estudos. E aí eu fico alguns dias ali para cadastrar esses nomes, e conforme eu vou cadastrando, eu vou solicitando para a pessoa me salvar na agenda dela, porque a lista de transmissão só dá conexão com aqueles que gravam o seu nome na sua agenda telefônica. Então eu vou fazendo aos poucos. O meu WhatsApp bugou de ontem para hoje, eu tive que formatá-lo, e na hora que você formata, o backup salva apenas o que está registrado, ou seja, as listas de transmissões são salvas, os contatos são salvos, mas o resto, os telefones que não estão salvos, são todos deletados. E eu, infelizmente, perdi tudo isso. Confesso que fiquei bastante entristecido, porque essas pessoas vão achar que eu não estou retribuindo PDFs apologéticos que elas querem. Então, se porventura você entrou em contato comigo e não está recebendo ainda o seu PDF apologético, manda um zap para mim, tá aí o meu contato, que a gente vai poder resolver isso. Muito bem, então nesse vídeo que eu fiz, um alerta a respeito do Rodrigo Silva, que é um adventista pregando em Assembleia de Deus, pregando em Igreja Batista, e aí eu falei, gente, olha, adventistas não são evangélicos. E eu recebi uma enxurrada de críticas, que eu estaria, digamos assim, não sendo justo com os adventistas. Muito bem. Nós temos aí um líder adventista, para você ver que eu mostrei evidências, vou mostrar mais um pouco aqui hoje, mas para você ver que eu não exagerei. Nós temos aí um apologista adventista, que é da mesma farinha do Leandro Quadros e do Rodrigo Silva, que é o senhor Sérgio Monteiro. E justamente agora, alguns dias atrás, ele colocou um comentário na sua linha do tempo do Facebook comemorando a conversão de uma família toda, de um irmão da Assembleia de Deus, que através do trabalho de um pastor chamado Luiz Gonçalves, entregou a sua vida a Cristo, foi salvo. Aonde? Na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estou colocando aí na edição do vídeo as informações. Está lá ainda, ele ainda não apagou. No Facebook do adventista Sérgio Monteiro, que é um dos pastores, um dos apologistas da seita. E ele colocou lá, comemorando a conversão de uma pessoa e sua família vindas da Assembleia de Deus. Mas não é irmão? Porque eu sou batista. Quando vem uma pessoa da Assembleia de Deus, ele é aclamado e recebido como membro. Ele não é rebatizado, nem precisa se converter de novo. Por quê? Porque a salvação está em Cristo. A gente apenas faz todo o processo de inclusão para ele ver se acostuma com o estilo da igreja. Mas não que ele não é o nosso irmão. Se vir da igreja presbiteriana, da igreja metodista, da igreja luterana, ele vai fazer a adaptação. Olha, a igreja atende às suas necessidades, a nossa igreja está boa para você, você entendeu que o que nós fazemos aqui é bíblico, você concorda, não está muito diferente lá, não, tá bom, tá ok, tal. Beleza. Ele é recebido como membro, sem problema. Não existe rebatismo, nem existe comemoração. Aliás, para nós batistas, não há muita vantagem, né, quando você agrega gente de outras igrejas. A vantagem está em você tirar pessoas do mundo, pessoas dos movimentos sectários,
como adventistas, espíritas, católicos, testemunha de Jeová, mórmons, ateus e etc. Quando vem alguém de outra igreja evangélica, ele é irmão. Pensa diferente de mim, às vezes, a liturgia lá é um pouco diferente, mas o teor central da doutrina, o tronco central da doutrina evangélica protestante é a mesma. Então eu não vou comemorar a vinda de uma pessoa de uma igreja evangélica como se fosse um pecador vindo do mundo se arrependendo dos seus pecados. Não faz sentido para mim como evangélico. Ok? A gente comemora quando a gente ganha alguém do mundo, principalmente quando a pessoa está sem eira nem beira, está perdida nas drogas, está com problemas emocionais, a gente traz essa pessoa, restaura, ajuda, coopera, evangeliza ali, faz o discipulado. Aí sim, a Bíblia diz que é a festa nos céus. Agora, o senhor Sérgio Monteiro comemorou, jubilou, né, o trabalho do seu colega, de outro pastor adventista, porque ganhou um membro da Assembleia de Deus. Eu fico pensando como fica o pastor batista que levou esse camarada lá, o Rodrigo Silva, ou o pastor da Assembleia de Deus. Eu teria vergonha, porque é vergonhoso abrir a porta do aprisco para o lobo entrar e devorar as ovelhas do Senhor. O pastor que age assim dará conta das suas ovelhas diante de Deus, porque as ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Cristo, e nós daremos conta. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Nós precisamos estar atentos com as ovelhas do rebanho de Cristo. Mas deixa eu mostrar para vocês algumas coisas, porque eu não falo de ouvir falar, eu tenho provas, eu tenho documentos, eu tenho evidências. Eu não trabalho com futricamento ideológico, eu trabalho com evidências bibliográficas. Quando eu falo que a Igreja Adventista é uma seita, quando eu falo que a Igreja Adventista usa de proselitismo desonesto para se aproximar e enganar os evangélicos, eu provo, como eu fiz no outro vídeo, citando o livreto Estudando Juntos, que é publicado pela editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar algumas coisas para você e hoje não perca esse vídeo. Eu vou mostrar algo muito interessante que eu tenho aqui, que é o certificado de batismo de um ex-adventista que está na nossa igreja. Tá ok? Graças a Deus nós ganhamos adventistas para Jesus. Já já eu vou mostrar isso. Mas antes, você que é pesquisador, que gosta de aprender, tem curiosidade, olha, adquira esse livro, deve ter o PDF aí pela internet, O Grande Conflito. O Grande Conflito é o tipo de uma segunda Bíblia para os adventistas. Na verdade, tudo que Ellen G. White escreve é como se fosse parte da Bíblia também. É um acréscimo à Bíblia Sagrada, né? Eles acreditam que ela é o espírito de profecia e que o que ela escreve é para a igreja remanescente. Eu já vou entrar nesses detalhes. Mas se você puder adquirir esse livro aqui, O Grande Conflito, essa aqui é a edição, porque muda muito, tá? Essa aqui é a 27ª edição. Aí se você puder ler da página 453 a 454 e da página 609 a 617 dessa 27ª edição, Ellen G. White vai falar muito disso. Ela vai falar do toque de diferença entre a igreja falsa e a igreja verdadeira. Ela vai falar que a partir de 1844 as igrejas evangélicas, protestantes, vão se afastar do reino de Deus, as portas vão se fechar para essas organizações. Ela vai falar que a igreja remanescente então vai aparecer para realmente trazer a mensagem do terceiro anjo e a salvação e etc e tal. E aí começa essa história de que o adventismo é o caminho que leva até Jesus. É a igreja dos últimos dias para eles. Mas eu vou mostrar tudo isso com evidências. Então, eu vou começar pelo certificado de batismo, depois eu vou ler o manual da igreja e eu imprimi aqui umas partes do Nisto Cremus, tá? Que é o livro de credo adventista. Então, primeiro eu vou mostrar para você aqui, ó, certificado de batismo.
Esse aqui é do meu amigo Juliano Maia Silva, que é diácono na nossa igreja. E o Juliano, ele se batizou na Igreja Adventista em 27 de maio de 1990, em Franca, tá? E ele recebeu isso aqui da Igreja Adventista quando ele passou pelas águas. E aí atrás tem o voto batismal. Tá vendo aí? O voto batismal. E eu frisei aqui dos 11 pontos, eu frisei o ponto 4, o ponto 6 e o ponto 11º, ou ponto 11, que eu vou ler para você aí, vou pôr na tela todinho aí para você acompanhar. Diz o ponto 4, certificado de batismo. Aceita, no caso a Igreja Adventista, pela fé, a justiça de Cristo, reconhecendo-o como seu intercessor no santuário celestial. Bom, aqui a pessoa já está fazendo uma profissão de fé que acredita no juízo investigativo. Porque essa intercessão no santuário celestial, no Adventismo, é a mensagem do terceiro anjo, que aconteceu, ou que começou a acontecer agora em 1844. Sabe aquela história, para o dia que nada aconteceu, já que eles esperavam a volta de Jesus? Então, como Jesus não voltou, um tal de Hiram Edson, ele inventou a ideologia de que Jesus não ia voltar à Terra, ele ia sair do santo lugar e entrar no Santíssimo, porque até então ele não estava ali dos livros para ver quem vai e quem não vai ser salvo. Inclusive aqui há uma contradição que eu posso depois colocar para você aí, para você ver, porque o Hiram Edson fala que ele entrou pela primeira vez e única vez na presença do Pai no Santíssimo em 1844. E Ellen G. White fala que ele entrava na presença do Pai de ano em ano como sacerdote e em 1844 ele entrou como sumo sacerdote. Então ela faz uma divergência do Hiram Edson e ela fala que ele entrava todo ano. O Hiram Edson fala que ele só entrou em 1844. E há uma contradição entre os dois falsos profetas, entre o Hiram Edson e entre a Ellen G. White. Tá ok? Então, primeiro, você já tem que aceitar essa doutrina. Porque sem essa doutrina, não tem igreja adventista. Sem essa doutrina, a igreja adventista é igual à igreja batista do sétimo dia, igual à igreja de Deus do sétimo dia. Ela é uma igreja comum, uma seita comum. O que faz dela uma seita distintiva é justamente a doutrina do juízo investigativo. E eu já disse aqui e repito, por causa do juízo investigativo, que nunca um adventista vai considerar a possibilidade da imortalidade da alma ou imperecibilidade da alma ser tangível. Por quê? Se você provar para um adventista que a pessoa morre e acorda com Jesus, o salvo, né, na presença do Pai, na presença de Deus, porque ele já está salvo, então você destrói a igreja adventista. Porque sem juízo investigativo você não tem igreja adventista. E com a imperecibilidade ou a doutrina da imortalidade da alma, você destrói o juízo investigativo. Porque Jesus vai consultar o quê? Se o perdido já está no Hades e se o salvo já está no paraíso. Aí você destrói o argumento deles. Por isso que um adventista imortalista você não vai encontrar. Porque se ele for imortalista, ele desacredita da principal doutrina da seita, que é o juízo investigativo. Então, veja que a pessoa que vai se batizar já tem que declarar que aceita isso. Sexto ponto interessante, diz assim: promete dar cada vez mais expressão à fiel guarda do quarto mandamento, que determina a observância do sétimo dia como sábado do Senhor? É uma pergunta. Então, a pessoa tem que guardar dos 10 mandamentos de maneira excepcional o sábado. É a sabadolatria. Eu já coloquei aí uma mensagem outro dia de um pastor, acho que é venezuelano, ele é de língua hispana. E inclusive os adventistas espernearam, dizendo que ele não é pastor, porque na verdade ele é missionário, né? É um tal de Coronado, acho que é Coronado o nome dele. É um vídeo que os apologistas de língua hispana mandaram para mim, e eu republiquei no site do CACP, tá lá ainda, eu vou colocar o link aí. E ele fala que o sábado é Deus. Aí tem aquele Nelson, que é o parceiro do Leandro Quadros,
e ele veio a público dizendo que eu estou dando fake news, que eu falei que ele é pastor, mas ele não é pastor, ele é missionário, e que ele é de um outro grupo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais radical. Isso não é problema meu, amigo. Viu, Nelson? Isso não é problema meu. Isso é problema de vocês. Tá ok? Se ele é do grupo que criou a Biblioarte, do IAGE, lá do Instituto Agrícola de Evangelismo, se ele é desse pessoal aí, esse pessoal aí é da sua igreja. Quem tem que combater eles aí, corrigi-los, é a liderança da sua organização. Não tem nada a ver com isso. Outra coisa, se ele é pastor, se ele é missionário, o fato é que ele disse que Deus é o sábado. E dentro de uma igreja adventista. O ponto 11º vai dizer o seguinte. Olha o que o batizando, a pessoa que está sendo integrada à igreja adventista tem que declarar. Ele diz assim, uma pergunta. Crê que a igreja adventista do sétimo dia constitui a igreja remanescente e deseja ser aceito por ela para fazer parte de seus membros? Então veja, eles usam o termo remanescente. Eu vou ler já já o que é remanescente. Então aqui você observa que a igreja adventista é sui generis. Ela é o último que sobrou. Remanescente é isso. É o último que sobrou. E aí, o Nisto Cremos vai mostrar, e aqui no Manual da Igreja, quais são as características dessa igreja remanescente. E aí você vai perceber o sectarismo. Então, observem. Isso aqui por si só já deixa claro que o adventista não é uma pessoa evangélica protestante. Por quê? E veja, aqui é só o certificado batismal. A ficha de batismo, eu vou pôr na tela também. Vou pôr na tela para você. Na ficha de batismo, tem que dizer se crê no espírito de profecia, que é Ellen G. White. Apocalipse 19, de 10 a 14, fala que o espírito de profecia é Jesus. É o espírito de Jesus. Mas na igreja adventista não é Jesus. O espírito de profecia lá é Ellen G. White. Então veja, lá nessa ficha de batismo, essa aqui é o certificado. A ficha de batismo que preenche antes de batizar. Tem que falar se crê no espírito de profecia e aceitar Ellen White como tal espírito. E tem que dizer quantos livros já leu e se professa fé no que ela escreveu. Então, gente, isso é totalmente característico de um movimento sectário, de um movimento que não coloca a Bíblia como centro. Ah, mas a Bíblia também. Depois de pôr Ellen White, os mormons dizem que creem na Bíblia também. E no livro de Mormon. E no que Joseph Smith escreveu. Então nós precisamos estar atentos, irmãos. Tá ok? Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento sectário. Eles não consideram as demais igrejas verdadeiramente como irmãos. E como está escrito no livro do Mark Phelan, Estudando Juntos, quando ele chama alguém de irmão, é para pescar no aquário. Vamos lá. Continuando aqui, tá aí, ó. Estou mostrando para você. O remanescente e sua missão. Eu vou ler para você, vou pôr na tela do vídeo. Diz o Manual da Igreja, edição de 2000, página 13. Este remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação de seu segundo advento. Esta proclamação é simbolizada pelos 3 anjos de Apocalipse 14. Coincide com a obra de julgamento no céu e resulta numa obra de arrependimento e reforma na terra. Todo crente é convidado a ter uma parte pessoal neste testemunho mundial. Então, vejam aqui que o leigo, ao ler isso aqui, pode achar que isso aqui é comum. Não, não é comum. Quando ele fala da mensagem dos 3 anjos, está falando do quê? Juízo investigativo. Quando fala do julgamento que começou no céu, está falando do quê? Do juízo investigativo que em 1844 iniciou-se com a saída de Jesus do santo lugar entrando no Santíssimo. Aí eu te pergunto, quantas igrejas cristãs no planeta acreditam no juízo investigativo? Quantas igrejas cristãs, não estou nem entrando se é protestante, católica, ortodoxa grega, se é o Testemunho de Jeová, Mormon, não estou entrando nesse mérito.
Quantas igrejas cristãs entenderam que a mensagem do terceiro anjo é esse juízo investigativo que Jesus está lendo lá livros para ver quem vai para o céu, quem não vai, como se ele não fosse onisciente? Quantos creem nisso? Nem testemunha de Jeová, né? Porque eles acreditam que a onisciência de Deus é seletiva, mas pelo menos acredita que tem uma certa seletividade na onisciência. No caso aí, Jesus, adventistas creem que Jesus é Deus, mas tem que ficar lendo um livro para ver quem vai para o céu. Então aqui nós observamos que quando ela fala do remanescente e sua missão, deixa claro que o único que é remanescente e tem essa missão é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Continuando aqui no livrinho Manual da Igreja, página 15, o dom de profecia, presta atenção, estou pondo aí na tela. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é um sinal identificador da igreja remanescente. Então veja que o sinal que identifica a igreja remanescente, que é a igreja verdadeira, é que ela tem o espírito de profecia. Aí vamos ver então quem é o espírito de profecia. Continua o texto. E foi manifestado no ministério de Ellen G. White, como a mensageira do Senhor. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade que proporciona conforto, orientação e instrução e correção à igreja. Então eu quero te perguntar, quantas igrejas acreditam que Ellen G. White é o espírito de profecia? E você vai me dizer, somente a igreja adventista. Então quantas igrejas estão certas? Quantas igrejas são remanescentes? Quantas igrejas são verdadeiras? Uma para eles. E o nome dela é Igreja Adventista do Sétimo Dia. Continuando aqui mostrando os fatos e a verdade para você, aguenta aí, você que é adventista. Gosta de mentir, né? Mas a mentira tem perna curta, amigo. Eu estou aqui mostrando a verdade para as pessoas. Não adianta ficar com ódio de mim, não. Eu estou mostrando a verdade. Aí o Leandro Quadros aparece. Não, pastor Martinez mente, se equivoca, não diz a verdade, porque olha aqui, Ellen White está falando que os metodistas estão salvos, que os luteranos são salvos, etc. e tal. A Ellen White também fala que podia comer carne de porco. Que os criadores de porco da época dela se convertiam, mas não tinha outra coisa para fazer, eles eram criadores de porco, podiam comer e vender e comercializar a carne de porco. Mas o adventista come carne de porco? Claro que não. Chega a falar que é pecado. Então nós temos que entender. Que a Ellen White falou, ela falou porque era antes dela, ela tem que dizer que tinha algum tipo de salvação. Ou Deus ficou, na verdade, 1830 anos sem salvar ninguém? Ela tem que inventar alguma coisa, né? Então vamos continuar. Olha que interessante agora o Nisto Cremos. O Nisto Cremos é o livro de credo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós temos aqui no tópico número 13, o remanescente e sua missão. Eu vou ler e vou colocar aí na tela para você. A Igreja Universal se compõe de todos os verdadeiros que creem em Cristo. Mas, nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação do seu segundo advento. Essa proclamação é simbolizada pelos 3 anjos de Apocalipse 14. Coincide com a obra de julgamento no céu. Diz assim, coincide com a obra de julgamento no céu e resulta em uma obra de arrependimento e reforma na terra. Todo crente é convidado a ter uma parte pessoal neste testemunho mundial. Na outra página do Nisto Cremos, quando fala sobre Cristo como profeta, ele vai dizer assim, o Nisto Cremos: as Escrituras afirmam que ele, Cristo, concedeu seu testemunho, o espírito de profecia, a seu fiel povo remanescente. Então, na verdade, Jesus teria concedido Ellen G. White para a igreja verdadeira dos últimos dias, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele continua na página
posterior. O que é o remanescente? Ao descrever a batalha do dragão contra a mulher e a sua descendência, João utilizou a expressão o restante da sua semente. Essa expressão significa os que sobraram ou os remanescentes. Um pouquinho mais para baixo ele continua. Apocalipse 12:17, continua ele aqui, contém a descrição do último remanescente nessa linguagem escolhida, representada pelos leais seguidores de Deus, suas leais testemunhas nos últimos dias, imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Quais são as características, então, dessas leais testemunhas, desse remanescente? Características do remanescente. O remanescente dos últimos dias não pode ser facilmente confundido, é diferenciado. João descreve esse grupo em termos bastante específicos. O grupo aparecia depois de 1260 anos de perseguição. No caso aqui seria, eles fazem uma conta lá com Daniel 9 e chegam até a época em que nasce a Igreja Adventista. Constituído por aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, continua ele, eles têm sobre si a responsabilidade de proclamar, juntamente antes do retorno de Cristo, a advertência final de Deus ao mundo, a tríplice mensagem angélica de Apocalipse. Que mensagem é essa? A mensagem do juízo investigativo. Qual é essa igreja? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, tem salvação para as outras igrejas? Não. A não ser que aceitem Ellen G. White como a mensageira do Senhor e a sua revelação, ou seja, de que existe um tal de juízo investigativo acontecendo desde 1844. Gente, eu estou só mostrando evidências. Por favor, olha o que esse Sérgio Monteiro faz. Ele zomba da nossa cara. Olha o que essa igreja faz. Eles zombam, eles zombam. Tem aí testemunhos na internet de pastores batistas, presbiterianos, assembleanos, se convertendo ao adventismo. E eles colocam essa pessoa como um troféu. O Baldo Torres diz que os adventistas celebram mais um ex-evangélico que abandona uma igreja evangélica do que um pecador que abandona o mundo. Então nós precisamos acordar. Vivemos uma época realmente difícil em que a igreja está engolindo, está igual avestruz. Tudo que jogam eles vão engolindo. Então nós precisamos estar alertas para não sermos engodados. Ok? Esse Sérgio Monteiro mostra claramente o caráter ou a falta dele que a igreja adventista tem. Por isso, meu irmão, não se iluda com as palavras aveludadas de Rodrigo Silva. Não se iluda com as palavras aveludadas do falso profeta, porque nós vivemos uma época em que devemos estar prontos para não sermos engodados pelo mundo sectário. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Está aí meu WhatsApp, entra em contato. Nós estamos aqui fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Orem por nós, estejam conosco e nos apoiem na divulgação deste trabalho. Um abraço, Deus te abençoe.